Oi, gente, tudo bem? Eu escrevi pouco tempo atrás um textinho aí no Instagram sobre a questão da carreira do psicanalista, que foi um termo que eu achei muito curioso, que eu encontrei no Ator Dito, o famoso texto do Lacan Ator Dito, estudando num cartel sobre outras questões, e aí apareceu essa passagem em que o Lacan, pelo menos na tradução brasileira, ele fala que a carreira do analista se dá enquanto analisante, né? Ou seja, no divã. E foi uma coisa assim que eu achei super interessante, achei muito interessante o uso da tradução com o termo carreira, e acho que vem muito a calhar num momento assim pós-pandemia, de certa forma, em que a gente ainda está, a meu ver, ainda pensando os reflexos da pandemia para a nossa clínica e em especial para a formação do analista. Então, porque a gente vê cada vez mais na internet, no mesmo Instagram, em outros espaços, uma certa precarização, desculpe, no setor, do grande setor da educação, digamos assim. E isso, de alguma maneira, também atingiu a psicanálise, né? Ainda que a psicanálise tenha uma formação diferenciada, no sentido de uma graduação, a gente consegue observar alguns movimentos bastante estranhos e que parece que foram intensificados na pós-pandemia. E eu acho que um ponto principal é que cada vez mais aparece, pelo menos aqui nos meus algoritmos de Instagram, se vendendo como atrair clientes para o seu consultório de psicanálise, tabelas de como cobrar, como se portar e o que falar, como ter um Instagram de psicanalista. Uma coisa assim que, pelo menos para mim, me soa muito estranho e que eu acho que não tem muito a ver com o que a gente entende pela formação do analista, né? E aí, por isso que essa citação do Aturdito lá do Lacan me deixou tão atordoado, achei tão interessante. E aí, teve outra coincidência muito interessante que me caiu lá no YouTube um vídeo do Christian Dunker. Muito interessante esse vídeo que chama assim como posso me formar em psicanálise? Colocar lá, eu acho que é um vídeo que tem um pouco mais de um mês, assim, pensando que eu estou aqui em julho de 2024, e que as pessoas perguntam a ele como se formar em psicanálise, porque tem interesse, e não tem, por exemplo, uma graduação em psicologia. E o mais interessante do vídeo, que me interessa aqui falar, é a parte final, em que o Dunker chama atenção e ele fala assim: olha, eu mudei minha opinião. Hoje, o Dunker fala isso, eu mudei minha opinião. Diante do quadro atual de precarização, do que está se vendendo como psicanálise, eu penso cada vez mais na importância da escola, das escolas de psicanálise. E aí eu achei isso fantástico. Depois eu vou ver se eu coloco um jeito aí nesse link desse vídeo, porque é uma coisa assim que a gente tem pensado também, né, junto com os colegas, de como que as escolas de psicanálise, e eu não vou falar só de uma escola, mas das escolas sérias de psicanálise no Brasil, tornam-se espaços hoje cada vez mais privilegiados da formação do psicanalista, né? Lembrando que o Lacan, ele coloca, se a gente vai lá na proposição sobre o psicanalista da escola, o Lacan, ele coloca a escola como um lugar de garantia, um lugar que dá garantia para o psicanalista, de certa forma, a escola, né, que garantia é essa? A escola dá garantia de que aquele analista tem uma história, ele tem um percurso, ele tem um trabalho. E não é à toa que o Lacan, quando ele vai falar dessa escola, inclusive na proposição, ele vai falar que é uma escola que se organiza enquanto grados, né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa dentro de uma escola e que ocupa certo lugar, esse lugar se dá enquanto grados, enquanto um certo percurso dentro da própria psicanálise. Não porque tem um doutorado, porque tem um mestrado, porque tem tal graduação, né? E isso é muito interessante. E então, assim,
A escola para o Lacan, e o Lacan sempre teve uma relação tensional com as escolas, seja quando ele é excomungado, seja quando ele cria uma escola, depois fala que não funciona, dissolve, cria outras escolas, outra escola, mas ele sempre está ali defendendo esse espaço da escola. E aí ele traz um outro dispositivo muito interessante, que é esse dispositivo base que ele vai chamar de cartel, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, mas o cartel é o que ele vai chamar de porta de entrada para uma escola. Então, assim, geralmente as escolas de psicanálise têm espaços gratuitos, né? Então, se a gente se interessa por psicanálise, estou falando aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem boas escolas de psicanálise com bons profissionais e geralmente tem espaços gratuitos que lá você vai participar, você pode ir lá ouvir o que está sendo discutido e tal. Mas o Lacan fala que efetivamente a porta de entrada é pelo cartel, que é, antes de mais nada, um dispositivo de trabalho. Então, e por que o cartel é a porta de entrada para a escola do Lacan? Porque quando essas 4 mais uma pessoas se reúnem para estudar sobre determinado tema, o produto individual de cada trabalho é sempre endereçado a uma escola. Então, assim, se eu estou inscrito em um cartel, necessariamente esse trabalho que eu tenho, eu estou endereçando a essa escola a qual o cartel está inscrito. E ao endereçar meu trabalho, eu estou me endereçando transferencialmente para essa escola e mostrando que essa escola ocupa um lugar ali privilegiado na relação com o saber para mim. E aí, esse espaço da escola de uma escola de psicanálise, passa a ser um lugar efetivamente de formação do psicanalista e de garantia dessa formação, no sentido que atesta também esse psicanalista enquanto uma pessoa que faz uma supervisão, que se é um psicanalista está em um processo de análise e também, ao endereçar essa escola, está interessado numa formação teórica. Então, assim, e aí, citando, tem um texto famosíssimo do Jacques Lamelaire, presente no Lacan Elucidado, chamado Affectus Societatis, se não me engano, não sei se é assim que pronuncia, em que o Miller fala, inclusive, desse afeto possível que acontece dentro de uma escola de psicanálise. São tempos, pelo menos no Brasil, mas eu acho que no mundo, são tempos de descrença nas instituições. E uma escola de psicanálise é também uma instituição. Mas, assim, como toda instituição, e o Lacan coloca isso na proposição, toda instituição existe um real dentro dessa instituição. E também na instituição psicanalítica existe um real, tal como existe um real na nossa própria análise, na nossa própria formação enquanto psicanalista. Então, eu acho que talvez os mais jovens, né, tenham um pouco de dificuldade de entrar nessas escolas de psicanálise, porque pensam que não vai existir o real ali, ou seja, que vai ser algo que vai dar sentido a tudo. Mas a formação do psicanalista, isso está no Lacan, envolve esse sem sentido, envolve esse real que escapa à formação e que cada um vai ter que saber se virar. E esse real também está presente nas instituições, nas escolas de psicanálise. E aí, os membros da escola, os participantes dessa escola, têm que saber se virar com esse real e, a partir disso, fazer a escola movimentar. Mas isso não pode ser um desânimo, uma certa apatia, para não frequentar uma escola, porque eu tenho essa percepção, e agora o vídeo do Dunker ajudou a decidir cada vez mais nessa decisão de que a escola de psicanálise hoje efetivamente é o espaço privilegiado para a formação do analista. Então, assim, quando sempre tem essa pergunta, né, onde que eu vou estudar, como eu vou estudar, tem várias opções de cursos online, né, pós-graduação e tal, mas a formação do analista se dá efetivamente na análise pessoal, na supervisão e na escola de psicanálise, porque é essa escola que vai dar testemunho, vai dar garantia, termo lacaniano, do seu percurso. É ela que de alguma maneira faz a dobradiça
entre supervisão, a análise e o desejo do analista. Porque isso é algo muito importante, gente. Desejo de analista é algo que a gente depura na nossa experiência da análise pessoal. Não é com teoria. Existem vários excelentes teóricos de psicanálise. Eles não necessariamente são analistas. O desejo do analista é algo que é depurado na sua análise e é testemunhado numa escola de psicanálise. É isso. É um desabafo relacionado ainda ao texto que eu escrevi.